Olá, pessoal. Continuando com a aula sobre regime de bens entre os cônjuges e para finalizar definitivamente esse assunto, vamos falar agora sobre o regime de participação final nos aquestos, analisando e comentando as disposições legais do Código Civil que tratam dessa espécie de regime matrimonial. Vamos lá. A denominação dada pelo legislador a esse regime é a de participação final nos aquestos. E aquestos, os aquestos, né, eles constituem especificamente aqueles bens adquiridos onerosamente durante o casamento, como vocês observarão logo em seguida. Né? Vejam o que diz o artigo 1672 do Código Civil. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Então, observem que se trata de um regime misto, né? Esse regime de participação final nos aquestos é um misto de regime de separação com o de comunhão parcial. Né? Observem que a previsão é que durante o casamento, né, durante a convivência conjugal, o casamento fica submetido às regras da separação de bens. Né? Mas quando da dissolução da sociedade conjugal, seja por separação, divórcio ou morte, né? As normas que serão aplicadas são aquelas que dizem respeito à comunhão parcial, porque está dito aí que comunicam-se os bens adquiridos onerosamente por cada um durante a constância do casamento. Né? A regra básica desse regime é relativamente simples. Durante o casamento, cada cônjuge tem o seu patrimônio próprio, individual, que pode inclusive administrar livremente. Né? Mas quando da dissolução da sociedade conjugal, né, e vale dizer aqui que todo casamento se dissolve, se não for por separação, por divórcio, será pela morte. Né? Então, quando da dissolução da sociedade conjugal, cada um dos cônjuges terá direito à meação sobre os bens que o outro adquiriu a título oneroso durante a convivência, durante o casamento. Né? Aliás, esse direito, né, a metade, esse direito que cada cônjuge tem à meação, não admite renúncia, nem cessão, né, e ainda é impenhorável, né, conforme dito aí no artigo 1682 do Código Civil, certo? Então vejam que do início do casamento até o fim da sociedade conjugal, cada um dos cônjuges é proprietário dos bens que levou para o casamento e também de todos os bens adquiridos durante o casamento, qualquer que seja o título da aquisição, certo? Quando da dissolução da sociedade conjugal, né, aí cada cônjuge vai ter direito à metade dos bens adquiridos pelo outro, certo? Diz o artigo 1673 o seguinte: integram o patrimônio próprio, né, o patrimônio particular de cada cônjuge, né, os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Então, o patrimônio próprio mencionado nesse artigo, observem que ele se subdivide em dois momentos, duas esferas. Né? Todos os bens que cada um dos cônjuges tinha ao casar e também todos os bens adquiridos apenas por um deles a qualquer título na constância do matrimônio. Certo? Quando está dito aí, quando esse artigo faz referência a qualquer título, ele quer dizer tanto oneroso como gratuito. Né? Doação,
ou herança, né? Além até mesmo de fato eventual, né? Sorteio, eventual valor ganho numa loteria, uma aposta, enfim, né? O parágrafo único diz que a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis, né? O que é importante? Então, como eu já dito lá no início, né? A administração dos bens particulares, do patrimônio próprio de cada cônjuge, cabe exclusivamente a ele, né? Então, cada cônjuge administra exclusivamente o seu próprio patrimônio, né? E pode inclusive alienar os seus bens, né, livremente, desde que sejam móveis. É o que está dito aí no parágrafo único do 1673. O que é importante lembrar aqui é o que já foi visto em aulas anteriores e que está dito no artigo 1656 do Código Civil. Lembrem que esse artigo do Código, ele diz que no pacto antinupcial, que adotar justamente o regime da participação final nos aquestos, né, é possível convencionar a livre disposição até mesmo dos bens imóveis, tá? Desde que, é claro, sejam particulares, né? Então, a liberdade de disposição de bens próprios imóveis, né, desde que convencionada em pacto antinupcial, existe no regime da participação final nos aquestos, né? Então, observem que é assegurada a possibilidade de o cônjuge livremente dispor de seus bens, né, desde que sejam móveis e, se previsto no pacto antinupcial, também pode dispor livremente dos seus bens imóveis, desde, é claro, que pertençam somente a ele, certo? O artigo 1674 estatui que, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Vamos entender isso primeiro. Vocês já sabem que há dois momentos absolutamente distintos nesse regime de participação final nos aquestos, né? O primeiro, em que cada um dos cônjuges conserva seu patrimônio próprio e pode inclusive administrar o seu patrimônio próprio com exclusividade. E o segundo momento, em que se dissolve a sociedade, quando se dissolve a sociedade conjugal, né? E aí é necessário realizar a apuração dos bens e realizar a partilha, certo? Então, o que o artigo 1674 vem estabelecendo é uma regra de como apurar o montante dos aquestos. E justamente porque, como dito lá no primeiro artigo, né, quando da dissolução da sociedade conjugal, cada cônjuge tem direito a metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso. Então, como calcular isso, né? É exatamente o que vem explicando o artigo 1674, né? O que é importante destacar antes de analisar os incisos, né, é que esse montante dos aquestos, vejam acerca disso, vejam o que diz o artigo 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos a data em que cessou a convivência. Então, se houver separação ou divórcio, né, o montante dos aquestos deve ser verificado, analisado, apurado, né, na data do término da convivência. Isto significa dizer, na data da separação de fato do casal, né, porque aí é que termina a convivência entre eles, né? Então, em consequência disso, né, os bens adquiridos durante a separação de fato, né, ou ainda até na pendência de uma ação de separação judicial ou de divórcio, né, estando o casal separado de fato, esses bens adquiridos nesses momentos não entrarão na partilha, certo? Então, diz o artigo 1674, né, que a apuração do montante dos aquestos, né, para a apuração desse montante, deve excluir da soma dos patrimônios próprios.
Então, repetindo, patrimônio próprio, como dito lá no artigo 1673, né, que já analisamos, ele é composto dos bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Então, ok, você calcula o patrimônio próprio de cada um analisando o 1673. Para apurar os aquestos, você pega o valor daquele patrimônio próprio, né, explicado no artigo 1673, né, e desconta o que está mencionado no 1674, que são os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Então, todos os bens anteriores ao casamento e os que vieram em substituição deles são excluídos da soma dos patrimônios próprios no momento da apuração dos aquestos, né? O inciso 2 diz: os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então, se daquele patrimônio próprio de cada um, conforme o artigo 1673, deve descontar também o valor dos bens que cada cônjuge recebeu, né, a título de doação, né, ou a título de sucessão, né, um legado, por exemplo, através de um testamento de alguém, alguma herança de alguém, né. Esses bens não vão compor, eles devem ser descontados do patrimônio próprio, certo? E o inciso 3, obviamente, as dívidas relativas a esses bens, né? Se os bens são excluídos, também devem ser as dívidas relativas a eles, né? Tributos, financiamentos, etc., né? Então, repetindo assim para que fique claro, né? No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge tem o seu patrimônio próprio, certo? Qual é esse seu patrimônio próprio? Todos os bens que ele possuía ao casar e também todos os bens que ele adquiriu a qualquer título durante o casamento. Esse é o patrimônio próprio, né? Aí o casal resolveu se divorciar, por exemplo, né? Cada um tem direito à metade dos bens do outro. Essa é a participação final nos aquestos, né? A metade dos bens adquiridos pelo outro a título oneroso na constância do casamento. Como calcular isso? Está no 1674. Pega o patrimônio próprio, calcula qual é o patrimônio próprio, de acordo com o que está lá no 1673, né? E desse patrimônio próprio você desconta o valor dos bens que estão mencionados no 1674, né? Então imaginem, por exemplo, se o marido tem um patrimônio originário lá no início, quando casou, né, de R$1 milhão, certo? E quando da dissolução da sociedade conjugal, quando do divórcio, por exemplo, né, o seu patrimônio era de 1.700.000, né? Então observem que o patrimônio dele foi acrescido de R$700 mil, né? E a esposa tinha um patrimônio inicial de 500 mil e quando do divórcio o seu patrimônio já era de 800 mil, né? O patrimônio dos dois, no nosso exemplo aqui, foi aumentado porque eles adquiriram bens onerosamente, por compra e venda, por exemplo, certo? Durante o casamento, né? Então, repetindo, o marido tinha um patrimônio inicial de 1 milhão e no momento do divórcio, 1.700.000. E a esposa tinha 500 mil quando casou, de patrimônio, e no momento da dissolução da sociedade conjugal, 800 mil, né? Muito bem. Você percebe que ela tem direito a metade do que ele adquiriu onerosamente durante o casamento. Se ele tinha 1 milhão e no momento do divórcio tinha 1.700.000, então aumentou 700. Ela tem direito a 350 mil. Do contrário, do outro lado, ele também tem direito a metade do que ela adquiriu onerosamente durante o casamento. Ela tinha 500 quando casou e tinha 800, tem 800 no momento do divórcio. Então, ela aumentou o patrimônio dela onerosamente em 300 mil, né?
ele tem direito a 150. Quando você faz a compensação dos aquestos, né, de um valor com um outro, você tem um resultado aí, ela tem direito a 350 mil dos aquestos dele, e ele tem direito a 150 mil dos aquestos dela. Compensando, a verdade é que tem um resultado positivo aí de 200 mil reais em favor da esposa, que é o que ela deve receber. Essa é a sua participação final nos aquestos, né? Apurada de acordo com o que está dito aí no artigo 1674, certo? Diz o parágrafo único desse mesmo artigo que, salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis, né? Então, observem que há uma presunção, até prova em contrário, né? Ou seja, uma presunção relativa, é possível demonstrar o contrário, por exemplo, com nota fiscal, com contratos, com recibos, etc., né? Em nome de um deles, mas há uma presunção relativa que admite prova em contrário, repito, de que os bens móveis foram adquiridos na vigência do casamento, certo? O artigo 1675 estabelece que, ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução. Lembram que vimos em aulas anteriores que lá no Código Civil, no artigo 1647, diz que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, que não é o caso agora, né? Mas nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, lá no inciso 4 diz, do 1647, fazer doação de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, embora o código agora, no artigo 1675, não seja explícito nesse sentido, né? Ele está se referindo à doação de bens comuns, ou seja, bens que pertençam aos dois, né? Essa doação sem o consentimento do cônjuge não pode ocorrer, como está lá no artigo 1647, até porque ela pode ser interpretada como um ato do outro cônjuge, como uma tentativa de dilapidar o patrimônio, né? Justamente com o objetivo de reduzir a ameação do outro, né? Então, o que está dizendo o 1675 é que se um dos cônjuges veio a fazer a doação sem autorização do outro, desrespeitando o que está dito lá no artigo 1647, inciso 4, né, o valor desse bem doado pode ser computado na determinação do montante dos aquestos, na hora de apurar os aquestos, né? Até porque o cônjuge lesado, prejudicado, ou até os seus herdeiros, pode reivindicar esse bem, ou declarar esse bem, inserir o valor dele no monte a ser partilhado, né? Por um valor equivalente, como diz o artigo, ao da época da dissolução do casamento, né? E aí tem direito de partilhar o valor dele, né, no momento da dissolução da sociedade conjugal, né? Então, esse artigo 1675 ele está garantindo ao cônjuge lesado a possibilidade de reivindicar esse bem que foi doado sem a sua autorização, ou de incluir o seu valor no monte a ser partilhado quando da dissolução da sociedade conjugal, certo? O artigo 1676 estabelece que incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Sempre quando diz incorpora-se ao monte, está se referindo, incorpora-se ao montante que deve ser partilhado entre os cônjuges. É isso, certo? Então, na apuração dos aquestos, né? Então,
o que está dizendo 1676 é que também deve ser incorporado ao monte o valor dos bens que foram alienados para burlar a ameação, em detrimento da ameação. Imaginem uma venda simulada, por exemplo, né? E o valor desses bens será incorporado, desses bens alienados dessa maneira, né, em detrimento da ameação, desde que não haja preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros para reivindicar esses bens, né? Então observem que pode o cônjuge lesado, ou se ele já faleceu, o seu herdeiro, né, para obter uma compensação a que tem direito, ele pode requerer a inclusão do valor do bem que foi alienado em detrimento da ameação no monte a ser partilhado, né? Claro, repito, se ele não quiser pedir, reivindicar esse bem, né? Observem, então, que há claramente aí uma opção, né? Desfazer o ato lesivo do cônjuge, né, reivindicando o bem alienado indevidamente, né, ou fazer integrar, né, o valor desse bem nos aquestos que devem ser partilhados, certo? O artigo 1677 do Código Civil traz regra para apurar a responsabilidade por débitos posteriores ao casamento. Então, diz lá o 1677 que pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Então, observem que as dívidas assumidas depois do casamento, depois da celebração do casamento, por apenas um dos cônjuges, né, essas dívidas deverão ser pagas por esse cônjuge que as contraiu, né? Até porque é ele que tem a administração exclusiva do seu patrimônio particular, né? Portanto, ele que deve responder por essas dívidas. A não ser, diz o próprio artigo, né, que haja uma prova inequívoca de que essas dívidas, né, reverteram total ou parcialmente em proveito do outro cônjuge, né? E aí, se demonstrar isso, nesse caso, o outro cônjuge vai responder na proporção dessa vantagem auferida, né? É o típico exemplo do caso de pagamento de financiamento para aquisição de moradia da família, né? Fica evidente aí que a dívida reverteu em proveito, em benefício do outro cônjuge, né? Os débitos, enfim, né? Os débitos pessoais de cada cônjuge devedor oneram os seus bens particulares e não podem, salvo essa exceção apontada aí, né, de reverter em benefício do outro, não podem comprometer o patrimônio do outro cônjuge, certo? Ainda quanto às dívidas, diz o artigo 1678 do Código Civil que se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação do outro cônjuge, né? Então, esse é o caso do pagamento de dívida que foi contraída por um dos cônjuges, né? Um cônjuge paga a dívida contraída pelo outro, utilizando um bem particular seu, né? Então, se um dos cônjuges contraiu uma dívida em proveito próprio, né, o seu patrimônio é que responde por essa dívida, certo? Agora, se um dos cônjuges vier a pagar com seus bens particulares o débito contraído pelo outro cônjuge, o valor desse pagamento, quando da dissolução da sociedade conjugal, deve ser atualizado, como diz aí, né? Deve ser atualizado monetariamente e imputado, né, inserido na meação do outro cônjuge, né? Até porque esse outro cônjuge, sem estar obrigado, né, pagou a dívida do outro e por isso, evidentemente, tem direito a uma compensação, certo? Ainda quanto às dívidas, né, diz o artigo 1686 que as dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação,
não obrigam ao outro ou a seus herdeiros. Então, os débitos contraídos, né, que surgiram depois da celebração do casamento, né, contraídos por um dos cônjuges, não obriga o outro, certo? Se forem superiores à sua ameação, né? E é claro, o outro consorte, o outro cônjuge, né, o cônjuge não devedor, ele não tem a obrigação de pagar com a sua metade os credores do outro, né? Então, não obrigam... reforçando, né, os débitos posteriores ao casamento, contraídos por um dos cônjuges, não obrigam o outro, se forem superiores à sua ameação. De repente, um dos cônjuges contraiu dívidas que excedem, são maiores, né, os valores são maiores do que a ameação dele. Isso não obriga o outro cônjuge, é isso que está dizendo esse artigo, nem mesmo seus herdeiros, né? Até porque os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança, como vocês estudarão lá no curso de Direito das Sucessões, lá no artigo 1792 do Código Civil diz isso, né? Os credores, então, de um deles, né, só podem buscar a satisfação de seus créditos, né, no acervo composto pela ameação do falecido, né, e pelos seus bens particulares, certo? Diz o artigo 1679 que no caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Então, observem que na participação final dos aquestos, nesse regime, não existe uma presunção de que os cônjuges agiram conjuntamente na construção do patrimônio adquirido na constância do casamento. Não existe essa presunção. Deve haver uma comprovação cabal, né, efetiva, de que os cônjuges concorreram conjuntamente para a formação do patrimônio. E se existir essa prova, o que diz o artigo é que cada um fará jus a uma cota igual, né, no condomínio ou no crédito. O que é importante mencionar aí é que se a aquisição de determinado bem, né, seja ele qual for, se deu em razão de uma sociedade entre os cônjuges, né, cada um, na qualidade de sócio, retira o que tiver direito na proporção indicada lá no Estatuto Social da sociedade, né? Mas se adveio, então, do trabalho conjunto dos cônjuges, como diz o artigo, cada um deles tem uma cota igual no condomínio, ou no crédito que se estabeleceu pela aplicação conjunta dos recursos advindos desse trabalho conjunto, né? Imaginem que eles paguem um consórcio de um automóvel, né? E ambos pagam, dividem esse pagamento, né? Então, são bens que estão sendo adquiridos pelo trabalho conjunto deles, né? Cada um tem uma cota igual no produto, nesse bem, né? Ou no rendimento dele, certo? Esse fato, né, quando da dissolução da sociedade conjugal, né, deve ser lembrado na partilha, né? E aí cada um dos cônjuges retira a sua ameação, retira a sua parte, tá? O artigo seguinte, 1680, fala que as coisas móveis em face de terceiros presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Então, nas relações com terceiros, né, os bens móveis presumem-se de propriedade do cônjuge devedor, né, salvo prova de que sejam de uso pessoal do outro, né? A não ser, e outra exceção, né, ou que tenham sido adquiridos antes do casamento, né? Até porque lá no artigo 1674, como nós vimos no parágrafo único, diz que, salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Então, os bens móveis presumem-se adquiridos durante o casamento, mas admite prova contrária,
né? Então, se há uma presunção aí, né, juris tanto, uma presunção relativa nesse artigo 1680, né, perante terceiros, né, que os móveis encontrados em poder do casal são de propriedade do cônjuge devedor. A ideia aí, tenho a impressão, é facilitar a cobrança, a execução do crédito desses credores terceiros, né? Agora, se provar que tais bens móveis são de uso pessoal do cônjuge que não contraiu a dívida, né? Então esses bens móveis não poderão ser penhorados. É o que está dizendo aí esse artigo 1680. O artigo 1681 refere agora aos bens imóveis, né? Então diz lá que os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. E o parágrafo único estabelece uma espécie de inversão do ônus da prova, né? Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Então, diz esse 1681, a gente tira dele, né, a conclusão de que os bens imóveis têm a seu favor a presunção de domínio constante no registro imobiliário. Então, é proprietário, né, o imóvel pertence ao cônjuge cujo nome constar lá no registro imobiliário, na matrícula do imóvel, certo? E nem poderia ser diferente, né? Não há no regime de participação final nos aquestos, né, a presunção de que o imóvel adquirido durante o casamento pertence aos dois, né? Então, o fato de haver o registro da titularidade do imóvel em nome de apenas um dos cônjuges não faz presumir que a propriedade seja de ambos. Pertence o bem apenas ao que tem seu nome no registro, certo? O parágrafo único diz que, se impugnada a titularidade, né, ao cônjuge proprietário cabe provar a aquisição regular desses bens imóveis, né? Então, pode acontecer de, no registro imobiliário, constar o imóvel apenas em nome de um dos cônjuges, né? E, de repente, não foi esse cônjuge cujo nome está registrado, lançado lá como proprietário no registro, né? Não foi esse o que desembolsou, não foi esse o que efetivamente adquiriu, né? Enfim, imagine que a titularidade, né, esse direito de propriedade, seja impugnado por alguém, né? Então, neste caso, cabe ao cônjuge proprietário, né, e não aquele que impugna a titularidade, né, demonstrar de forma cabal e inequívoca que houve a aquisição regular desses bens, né? Demonstrando aí a escritura pública, recibos, né? O contrato preliminar de promessa de compra e venda, né? De repente a causa, a possibilidade de ter obtido esse bem de ter adquirido esse bem com fruto de seus rendimentos, de outros bens, enfim, né? De qualquer maneira, o cônjuge em cujo nome se fez o registro, se impugnado esse seu direito de propriedade, essa sua titularidade, ele cônjuge proprietário, que consta como proprietário, é que tem o ônus de provar que é o verdadeiro proprietário, né? Ou seja, ele que tem que demonstrar isso a fim de obter o reconhecimento do seu direito de propriedade. O artigo 1684 estabelece que, se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Complementa o parágrafo único desse dispositivo, dizendo que, não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem. Quando da dissolução da sociedade conjugal, tem a apuração dos aquestos, né? E aí se estabelece o quanto cada cônjuge vai levar nessa partilha, né?
o que está dizendo 1684 é que pode acontecer, né, de ser impossível ou inconveniente a divisão dos bens em natureza, né? E nesse caso deve-se calcular o seu valor, né, para que se possa repor em dinheiro ao cônjuge não proprietário, né? Então, imaginem que o dono de um imóvel, né, ou de um veículo, né, o cônjuge, né, que for dono de um imóvel ou de um veículo, fica com o veículo, né, e ao outro, né, ele dá em dinheiro metade do valor correspondente a esse bem. É isso que está dizendo esse artigo, né? Agora, o parágrafo único complementa dizendo que pode acontecer também de não ser possível, né, por falta de numerário, né, por falta de dinheiro, né, a reposição pecuniária, a reposição em dinheiro por parte do cônjuge proprietário em favor do outro, né? Neste caso, né, então aquele que ficou com o carro não tem dinheiro para dar a outra metade para o outro cônjuge, né? Se isso se caracterizar, né, se demonstrar, então neste caso os bens ou o bem, dependendo, né, os bens serão avaliados judicialmente, né, e depois de obtida a autorização do juiz, vendidos tantos bens quantos forem necessários para completar a meação daquele cônjuge que tem esse direito, certo? Finalmente, o artigo 1685 diz que na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste código. Na verdade, não muda nada, apenas está dizendo que nos casos de morte, né, havendo o óbito de um dos cônjuges, as regras dos artigos anteriores, né, também são aplicadas, né? E para quê? Justamente para apurar a meação do cônjuge viúvo, né, para verificar o montante dos aquestos, para realizar a partilha em duas partes iguais, né? Realizada essa partilha, né, ou apurados os aquestos, metade, né, vai para o cônjuge sobrevivente, né, e a outra metade aos herdeiros, constitui a herança dos herdeiros do falecido, né? E aí devem-se seguir as normas que regem o direito sucessório, previstas no Código Civil, né? Havendo lá, por exemplo, lá no 1829, que estabelece a ordem de vocação hereditária, primeiro os descendentes concorrendo com o próprio cônjuge sobrevivente em alguns casos, né? Depois os ascendentes concorrendo sempre com o cônjuge, depois somente o cônjuge e depois os colaterais, certo? Estas, então, são as regras contidas no Código Civil que dizem respeito ao regime de participação final nos aquestos. E com esta quarta aula, nós encerramos o assunto regime de bens entre os cônjuges. Falou? Grande abraço em todos e todas.